Feliz ano novo para quem não viu ainda. Amém? Que esse ano traga tudo aquilo que a palavra de Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Que não falte coisa grande e nem coisa pequena. E o nome do Senhor seja engrandecido em tudo que você fizer. Aleluia. Eu quero pedir para você abrir comigo Isaías no capítulo 55. Quero agradecer a Deus pelos visitantes desta noite. Quero também agradecer a Deus pelo pastor Tony e pastora Sara, que estão aqui, lá da Missão Nordeste. Que legal, né? Lá de Alagoas, Piranhas. Oh, povo lindo, né? Meu Deus, pastor Roberto, pastora Silvone, gente linda, gente de Deus, cheio do Espírito Santo. Aproveitar também para agradecer a Deus pelo pastor Ederaldo, pastor Ediane, que estão aqui conosco. Que Deus possa falar ao coração de vocês. E a você da casa, você que é visitante, fale o Senhor ao teu espírito, de forma que só Ele sabe o que você precisa ouvir aqui nessa casa. Amém? Quem encontrou Isaías 55, diga glória a Deus. Versículo de número 8 em diante, diz assim: se você perceber que alguém do seu lado não tem a Bíblia, não tem a palavra, mostre para ela onde nós leremos a palavra. Não se distraia, nós estamos com os nossos filhos aqui. Eu sei que eu vou poder contar com a sua cooperação. Se ele precisar ir no banheiro, vá, o leve, mas o leve daquele jeito, em paz, tá? E se algum deles estiver com um copo na mão, fazendo assim, plac, plac, ajude a gente, porque isso desconcentra para a gente pregar, principalmente, né, quando a gente já passa dos 50, a concentração da gente não é mais a mesma. Depois da Covid a gente não pensa mais do mesmo jeito, não grava mais do mesmo jeito, não se concentra mais do mesmo jeito. Então quero pedir a sua ajuda em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Diga: os meus pensamentos não são como os pensamentos de papai. Pai, muito obrigado. Fale a nós, como o Senhor já tem falado desde o começo da abertura do culto. Pai, que nós possamos ter a sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz, mas acima de tudo obedecê-la. Pai, que nós sejamos, que o Senhor fale Senhor, nessa casa de sacerdócio, que o Senhor ministre ao meu e ao coração desta igreja. Senhor, eu não conheço as lutas, dificuldades, anseios e nem as preocupações do Teu povo, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra que nos norteia. Que nesta noite, neste primeiro domingo, a primícia dos domingos de 2026, o Senhor fale a nós, de modo, Pai, que a Tua palavra ecoe em nossos corações, em nossa mente, em nosso espírito, e ela transcenda tudo isso, e ela chegue e ecoe até a eternidade. Eu proíbo todo principado, potestade e domínio de agir ou reagir neste lugar, e todo espírito que não Te glorifique seja proibido de entrar ou se manifestar em nosso meio, e o Teu nome seja glorificado para todos sempre, e todos digam: assentai-vos. Meus irmãos e minhas irmãs, há um contentamento no meu coração de estar aqui, para trazer ao seu e ao meu coração uma palavra. Eu creio que essa palavra é uma verdade sobre nós, e ela precisa
ser uma verdade sobre nós. Entender que os pensamentos de Deus, eles são muito mais excelentes do que os nossos, é muito importante. O Senhor deixa claro assim: eu não penso como vocês, eu não reajo como vocês. O caminho que você muitas vezes escolhe, muitas vezes não é o caminho que eu tenho. E para mim hoje, que nós estamos aqui dando start neste primeiro culto, ou melhor, no primeiro domingo do ano de 2026, eu entendo que esse culto, ele é um norte para nós. Uma palavra profética, ela é muito mais do que uma palavra, é uma bússola. Uma palavra profética não é um caminho, é uma bússola. Por quê? Porque debaixo de uma palavra eu escolho o caminho que eu trilho. E é por isso que eu preciso entender qual é o caminho que eu estou trilhando. E é por isso que eu preciso ajustar a minha bússola em 2026 para a direção que o Senhor tem, para o caminho que o Senhor tem, e não para aquilo que eu desejo. Porque nós somos enganados e ludibriados pelos nossos pensamentos e sentimentos. Então nós estamos dando hoje uma arrancada para 2026. Nós estamos subindo a montanha de Deus. Eu entendo que janeiro é a primeira escala do monte, é onde você começa a subir o monte. E eu entendo que o final do ano é quando você já está lá no topo do monte, você já está muito cansado, mas você sabe que na trajetória do monte você foi tendo experiências, você foi fortalecendo as musculaturas espirituais, você vai tendo experiências, porque é justamente nos lugares mais altos que nós temos as maiores experiências com Deus. É quando eu perco o chão e eu entro numa atmosfera e numa dimensão que Deus está. Quantos recebem isso, digam amém. E para mim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar uma palavra profética à igreja, eu me sinto privilegiado, porque primeiro Deus fala a mim e Ele fala também a nós. Por isso que o Senhor diz: façamos nós. É por isso que o Senhor usa alguém para falar uma palavra que Ele tem para nós. Eu entendo que primeiro nós precisamos entender um pouco mais sobre crescer e amadurecer para os dias de cumprimento. A palavra do ano da virada foi que o Senhor está nos colocando em dias de cumprimentos, e nós temos que entender isso. O que são dias de cumprimentos? É eu ouvir uma palavra, estar debaixo de uma palavra e trilhar e decidir e ter um posicionamento para que esta palavra se cumpra. Existem profecias que não se cumprem sobre alguém, mas ela vai se cumprir sobre alguém. Por quê? Por causa daquilo que o Senhor disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Então não existem profecias de Deus que não se cumpra. Pode ser que ela não se cumpra no seu tempo, na sua hora, ou muitas vezes não se cumpra sobre você, porque você decide ir para o caminho e pensamento seu e não de Deus. Quem está aí, diga amém. Então este texto está dizendo que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então você não pode alcançar os pensamentos de Deus para mudá-los ou alterá-los. O que é uma oração? A oração é um lugar onde eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. A oração não é para convencer Deus da sua vontade, é para você convencer a sua alma que você precisa ouvir e obedecer os pensamentos do alto. Sim ou não? Todas as vezes que Deus precisava mudar um ambiente, todas as vezes que Deus precisava trazer princípios, todas as vezes que Deus precisava fazer alinhamentos proféticos, Ele levava o líder para o monte. Ele fez isso com Abraão, Ele fez isso com Noé, Ele fez isso com Elias, Ele fez isso com Moisés,
E de lá ele vai estabelecendo alguns princípios que ele havia estabelecido para que o povo andasse nos pensamentos dele e no caminho dele. Ele falou com Davi na montanha e falou com muitos profetas. E como eu disse, todas as vezes que Deus precisava estabelecer um princípio ou acelerar o tempo, ele nunca estabelecia algo grande aqui embaixo. E eu não estou falando de subir uma montanha para Deus falar, eu estou falando de você deixar de andar no teu pensamento e você subir a um lugar mais alto, que é o pensamento de Deus. É por isso que a palavra diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. O que é isso? Deus está deixando claro que existem duas realidades. Uma, eu estou aqui assentado numa cadeira, mas outra, eu também estou assentado nas regiões celestes. Uma é que eu tenho a mente humana, mas uma também é que eu tenho a mente de Cristo. Uma é que eu tenho um pensamento meu, mas outra é, eu decidi andar no pensamento de Deus e não mais do meu. Eu segui não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso é maturidade. É deixar de andar no teu pensamento, é deixar de andar no teu sentimento, é parar de andar naquilo que você acha para andar naquilo que você crê. Você está aí ou não? Isaías 43:19, o Senhor diz assim: uma coisa nova. Ele não diz uma nova coisa, ele diz uma coisa nova. Diga comigo, uma coisa nova. Uma coisa nova. Então, o que é uma coisa nova? É aquilo que ainda não existe. Uma coisa nova é aquilo que ainda não existe. Escuta, Deus ele pode criar algo sem ter uma referência, sim ou não? Ele só diz, haja. Ele tem uma referência? Não, ele é a própria referência. Então quando ele diz haja, ele sabe o que está falando. E quando ele fala, ele está transformando aquilo que é invisível em algo visível. Quem está aí? Então Deus não precisa de uma matéria-prima. Ele, como criador, criou todas as coisas, inclusive do pó e do barro, ele cria o homem. Ele coloca sentimentos, ele coloca pensamentos, ele coloca o ruach de Deus, o sopro do Espírito, o sopro de vida no homem. Então, Deus, ele faz a criatura. E essa criatura, o homem, tem criatividade. Deus, ele cria o tomate, o homem vai lá e faz o quê? A massa de tomate. Criatividade. Deus faz uma árvore, o homem vai lá e faz um móvel, uma casa. Criatividade. Sim ou não? Deus, ele tem o ferro, o pó de ferro, o homem vai lá e faz o quê? Uma estrutura. Com que? Criatividade. Quem colocou esta criatividade no homem, esta inteligência no homem? O próprio Deus. Quando ele te formou no ventre da tua mãe, ele colocou inteligência, sabedoria, ele coloca em você um nível de criatividade para você criar. Eu sou de um tempo em que nós não tínhamos muito recurso para comprar carrinhos, e aí nós aproveitávamos as latas de óleo, porque não eram PET de plástico, eram latas mesmo, e a gente cortava aquelas latas e fazia ônibus, caminhões, trens. A gente pegava aquelas chinelas havaianas, fazia as rodinhas. Isso é o que? Criatividade. Já que eu não tenho, eu vou usar a criatividade para ter. Sim ou não? E Deus está nos levando a um nível de criatividade, porque existe algo dentro de nós que o Senhor me disse, vai despertar. E o Senhor me disse que nos trará num tempo de muito entendimento e clareza para a gente ser mais criativo. Então não assuste se de repente brotar na tua mente uma ideia extraordinária e você fala, não, é impossível. Queridos, se Deus colocou uma ideia na sua mente, você pode ter certeza que é possível. Eu fico imaginando Santos Dumont, vi os pássaros, rapaz, é possível algo mais pesado do que o ar voar, afinal de contas, como é que o pássaro voa? Aí ele começa a ficar olhando o pássaro, entender a dinâmica, a aerodinâmica, de repente ele faz um avião, não dá certo. Ele faz um segundo, não dá certo também.
terceiro, quarto, quinto, não dá certo. Ora, mas o pássaro voa, é possível fazer um avião. Aí ele faz o 14 bis. Por que bis? Porque tentou, deu errado, tentou, deu errado. Não, não foi que deu errado, são as tentativas que vão ajustando o processo para que aquilo que Deus colocou dentro de você, na criatividade, comece a alçar voos mais altos. E eu quero profetizar nesta igreja que o Senhor vai te dar um nível de criatividade e você vai começar a andar em outros níveis. Aquilo que até então era difícil, impossível para você, você vai encontrar clareza e você vai falar: olha que maravilhoso. Não tem como nós olharmos um Deus que criou tudo, colocou toda esta unção em nós, e então eu quero dizer para você: se prepare, porque Deus vai te dar inspirações e ideias, e você terá que se apresentar a Deus com essas ideias. Por quê? Para você não se vangloriar, para dizer: olha como eu sou inteligente, olha como eu sou bom nisso. Não, porque tudo aquilo que você fizer a partir desta palavra, dentro de um entendimento, de uma inteligência espiritual e dentro de uma nova criatividade, é para a glória dele. Sim ou não? Então, este ano você precisa orar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor aumente a capacidade realizadora no meu interior. Por quê? Porque o teu nome vai ser glorificado onde meus pés pisarem. Aquilo que eu falar, o projeto que o Senhor colocar na minha mão, glorificará o teu nome. Ninguém nunca pensou nisso, você vai pensar. Ninguém nunca fez isso, você vai fazer. Por quê? Porque o Senhor está te dando um outro nível de criatividade e de inteligência espiritual. Quem está aí? Glória a Deus. Não tem como Deus fazer você entrar numa nova temporada se você não quiser se tornar o que Deus espera. Levante a mão e diga: eu vou me tornar o que Deus espera, e eu serei uma resposta sobre tudo aquilo que Deus espera. Amém? Então você entende que Deus espera algo de nós? Mas eu preciso o quê? Me mover sob a palavra que o Senhor me disse. Todas as vezes que Deus tem uma palavra para alguém, este alguém não tinha uma capacidade momentânea de realizar. Quando eu olho para o rei Salomão, e ele olha a grandeza e a glória do reino de Davi, seu pai, ele pensa assim: como que eu, um jovem, vou governar sobre tudo isso? Eu preciso ter sabedoria para estar liderando pessoas, para estar ajustando os processos. E então ele ora, e ele pede a Deus, e Deus fala com ele. E quando Deus fala para ele, fala assim: pede-me o que você quiser e eu te darei. Eu tenho certeza que se Deus falasse isso para alguém nessa casa, alguém diria: uma moto, um carro, uma casa, um emprego melhor. Não, Salomão não pensou em nada disso. Ele disse: Senhor, eu preciso de sabedoria, de inteligência, porque o teu povo é o teu povo, e eu preciso governar sobre eles com sabedoria. Ele pediu para ele ou para o reino? Para o reino. E Deus disse o que para ele? Já que você não pediu a morte dos seus inimigos, já que você não pediu riquezas, já que você não pediu nada para você, eu vou te dar o que você me pediu, e vou te dar além daquilo que você me pediu. Eu te darei paz no seu reinado, eu farei coisas extraordinárias, eu te darei entendimento, eu te darei inteligência, e você vai governar com sabedoria. Queridos, eu quero liberar sobre esta casa de sacerdócio nesta noite uma unção de sabedoria, de inteligência extraordinária. Não é inteligência humana, racional, que você entende na faculdade, que você entende no nível acadêmico. É uma inteligência sobrenatural e extraordinária. Quem crê, diga amém. Quem crê já vai pegando.
Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Há um tempo em que o Senhor, Ele olha na terra, e quando Ele olha na terra, Ele procura alguém que possa ser uma resposta, alguém que possa estar disponível. E Ele fala com Isaías, e Isaías diz: eis-me aqui. No hebraico, essa palavra eis-me aqui é Hineni. Hineni é eis-me aqui. Você está aí ou não? Então, quando Deus fala, o profeta Isaías vai dizer: Hineni, eis-me aqui. Eu estou disposto, eu estou disponível. Hineni. Quem pode dizer Hineni? Não diz ainda não, espera um pouco. Deixa eu terminar de pregar, senão depois você vai se comprometer com algo que você vai dizer: não é tão Hineni assim não, sabe Deus? Eu fui na empolgação. Também o sacerdote mandou repetir, eu só repeti. Não é sobre repetição didática, porque nós sabemos que quando nós repetimos didaticamente nós aprendemos, mas é muito mais que isso. Quando um sacerdote libera uma palavra e ele pede uma afirmação, aí embaixo é o que a palavra diz: se dois concordarem aqui na terra, no céu será concordado. Não é um jargão de pastor, não, queridos, é uma palavra que se conecta ao mundo espiritual, e o profético começa a se tornar uma realidade. Quem está entendendo? Porque tem gente que fala: esse negócio fica repetindo, fica repetindo. Existe um motivo espiritual, porque quem é espiritual discerne o que? As coisas espirituais. Nós não estamos treinando você para você ser papagaio, não, nós estamos conectando você a uma profecia que tornar-se-á uma verdade. Quem está aí? Todas as vezes que Deus ouve essa palavra Hineni, eis-me aqui, os olhos do Senhor saem da eternidade e começam a buscar alguém. Mas Ele não busca alguém porque alguém falou, Ele sonda por dentro. Ele sonda o que? A mente. Ele sonda o que? Ele esquadrinha a mente e o coração. Sim ou não? E aí Deus vem na terra à procura de corações que são totalmente dispostos e disponíveis para que Ele possa tomar essa pessoa e fazer da palavra uma realidade. Porque este mesmo texto é assim: quando a palavra sai do trono de Deus, ela sai à procura de alguém, e ela não pode voltar para Ele vazia, sem antes cumprir aquilo que a palavra liberada se cumpre. Por isso que Ele diz assim: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Então toda palavra é um desígnio de Deus para a sua vida. Amém? É uma profecia, é o que? Algo que Deus liberou e que eu gero fisicalidade. Eu torno a palavra no físico. Eu faço a profecia se cumprir como? Me movimentando nos pensamentos de Deus e nos caminhos de Deus. Por isso que quando você diz eis-me aqui, ou quando você declara que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, você está dizendo: Senhor, agora não vai ser mais no meu pensamento, agora não vai ser mais no meu time, no meu tempo, não vai ser mais na minha hora, e eu vou esperar quando o Senhor quiser que eu espere. Então, quando Deus libera uma palavra na igreja, Ele percorre a terra à procura de homens e mulheres, sacerdotes, adolescentes e até crianças. Nós estávamos aqui na virada de ano e nós costumeiramente tocamos o shofar na virada do ano. A igreja não é judaizante, mas o som da trombeta, ele tem um cunho profético, e aí
uma irmã me procurou no final e falou assim: a minha filha ficou assim, né, num estágio espiritual. Eu falei: porque o Espírito Santo estava se movendo nela. Por quê? Porque criança, o reino é delas, elas têm uma sensibilidade que os adultos muitas vezes não têm. Então, se Deus te encontrar, se prepare, porque Deus pode te dar novas ideias, criatividade, inspirações que podem fazer você alterar gerações, alterar jurisdições. Então, o que Deus está falando, que Ele está plantando algo em você para alterar o seu sacerdócio e alterar as suas realidades. O ano de 25, nós andamos muito na nossa realidade. Deus está falando assim: ande na minha verdade, ande debaixo da minha palavra e você vai estar seguro. Sim ou não? Eu profetizo e libero essa palavra sobre esse lugar. Quantos recebem isso? Digam amém. E então Jeremias, no capítulo 1, versículo 10, fala algo muito especial. Eu vou ler aqui para você. Diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e para plantares. Olha só, Deus encontra o profeta Jeremias, e ele apresenta para ele estações, porque Deus tem uma intenção com Israel. Assim como a palavra liberada, ela tem uma intenção sobre você. Escute, a maior intenção de Deus é que você deixe de ser apenas um servo, para se tornar um filho genuinamente de Deus. Porque tem muita gente na igreja que é só servo, mas tem alguém que entendeu que agora é filho. Porque lá em João 1 diz assim: veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos servos ou filhos. Servos ou filhos. Então eu preciso parar de me movimentar só como servos e entender que eu sou filho. Mas não basta ser filho, eu tenho que ser um filho maduro. Houve um ano, não sei se foi o 21 ou 22, que nós falamos sobre ruios, filhos maduros. E existem dois tipos de filhos: os filhos ruios, filhos maduros, e filhos tecnon, filhos imaturos. Então existem os servos, os filhos maduros e os filhos imaturos. Então, para Deus fazer algo glorioso e grandioso, Ele vai usar quem? Os filhos maduros ou os imaturos? Os maduros. Para dar forma a tudo que Deus tem, Ele vai usar pessoas maduras. Você está aí ou não? Então a intenção de Deus é que nós deixemos de ser só servos para sermos filhos. Quem está aqui, diga amém. Romanos 5 diz que a tribulação tem o poder de triturar você, tem o poder de espremer você, de escavar você. Meu Deus, estava indo muito bem, apóstolo Júnior, mas negócio de escavar, triturar, espremer, não gosto nada disso, já começou a ficar ruim. Não, quando você espreme a azeitona, você extrai o melhor dela. Sim ou não? Então, Romanos 5 diz que a tribulação tem poder de triturar você, de gerar em você uma abertura. Por quê? Porque, por exemplo, se você olhar para a origem da palavra tríbulos, a palavra tríbulos é uma ferramenta que os agricultores usavam para rasgar a terra. Então, para que Deus possa colocar uma semente, Ele precisa abrir você, abrir o teu entendimento, te dando o quê? Uma nova mentalidade. Romanos 12 diz que o Senhor, Ele tem uma nova mentalidade para nós, uma metanoia para nós, uma mentalidade do reino para nós. Então a palavra tríbulos é a ferramenta de agricultores para rasgar a terra. Então a tribulação não é para Deus matar você e a mim, mas é para que Ele possa plantar as sementes do reino em você e em mim. Você está aí ou não? Então a tribulação não é para te matar, vou dizer de novo, mas para te tornar aquilo que Ele espera. Presta atenção,
Quando você passa um deserto, é para que você se torne o que Deus quer. Quando você passa uma tribulação, é para que você se torne o que Deus disse. Porque eu nunca vi crente amadurecer na bonança. Estou aqui na praia com água de coco. Ô luta, meu Deus! Você cresce tomando água de coco? Não, é bom. Uma rede esticada ali em Maceió, ali onde o Tony está perto, é bom. Mas é a tribulação que nos amadurece. É o tribulus, é a ferramenta de Deus que nos escava por dentro para Deus plantar aquilo que está lá no coração dele dentro de você. Para que você passe a manifestar o quê? Não aquilo que é a sua vontade, não aquilo que é o seu pensamento, mas a vontade dele. Então, Deus começa a falar sobre todos os processos que Israel iria passar. 70 anos Israel ficou cativa na Babilônia. Mas o que Deus estava tentando trazer Israel de volta para ele, trazer o coração de Israel de volta para ele. Aquele cativeiro babilônico era uma maneira de Deus dizer assim: vocês estão aprisionados, vocês já não me amam como antes, vocês já não me adoram como antes. Mas Deus estava mostrando que é uma realidade espiritual que estava dentro do coração de Israel. Então eu quero chamar a sua atenção e dizer para você que Deus muitas vezes precisa nos levar em alguns ambientes, precisa nos fazer passar algumas coisas, para fazer a gente entender a vontade boa, perfeita e agradável dele para nós, para a gente parar de se movimentar no nosso pensamento, na nossa vontade. O profeta Isaías diz: eis-me aqui. Então ele começa a falar para o povo assim. Olha que incrível isso. Quando o povo estava para ser levado cativo, Jeremias, que também tinha falado eis-me aqui, ele também que tinha dito Rinene para Deus, ele chega para todo mundo e fala assim: está vindo um tempo difícil, vocês vão vender casas, carros, terrenos, porque o inimigo está vindo, e nós ficaremos em um cativeiro por 70 anos. Você está aí ou não? Então, para não perder, vende, esconde o dinheiro, põe no banco. E todo mundo começou a obedecer. Mas de repente Deus fala assim para Jeremias: eu quero que você compre o campo do seu tio. Como é que é, Senhor? Está todo mundo vendendo, eu vou comprar. Sabe o que Deus está falando com isso? Para nós, a realidade que vai pairar lá fora não vai atingir você. Porque enquanto Deus está falando com o mesmo povo, vende tudo, porque vai haver um tempo de cativeiro para um homem que disse eis-me aqui, Deus está dizendo assim: compra. Ou seja, aquilo que é crise para um, será um ambiente de oportunidade para outros. Enquanto o mundo vai entrar num colapso, numa crise, num caos, Deus está falando para a igreja: eu estou dando a vocês chaves e portas e acessos de grandes oportunidades. Quem está aí, diga glória a Deus. Então, nós precisamos entender que nós também estamos entrando num tempo de oportunidades vindos do alto. O que para todo mundo é crise, para você é oportunidade. Você está aí ou não? Mas todo mundo já faz isso que eu faço. Mas com você é diferente, porque você está debaixo de uma palavra. Mas eu tenho uma oficina, a sua vai ser diferente. Eu tenho uma barbearia, vai ser diferente. Eu tenho uma marcenaria, com você vai ser diferente. Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Eu sou secretária, vai ser a melhor secretária. Eu sou um profissional liberal, vai ser o melhor. Porque Deus nos disse que Ele vai dar destaque sobre aquele que disser Rinene, eis-me aqui. Você está aí ou não? Então, quando você confia na palavra liberada, e quando você diz eis-me aqui, você pode viver algo parecido com aquilo que Jesus passou no Getsemane. Ele passa 6 horas orando,
orando. A alma de Jesus, não do Cristo, está, como o nordestino fala, está aperreado. Tony já está quase falando aperreado também, porque muito tempo no Nordeste. Jesus está ali num conflito da alma, de Gálatas 5. A carne militando contra o Espírito, o Espírito militando contra a carne, porque são opostos. E então Jesus está orando, mas de repente, ele diz assim: que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. O que Jesus está dizendo é: não seja como o meu pensamento, mas como o teu pensamento. Não seja como o meu caminho, mas como o teu caminho. E o caminho que o Senhor trilhou para eu passar, eu passarei corajosamente. Rinem. Jesus disse: rinem. Eis-me aqui. Você está aí ou não? Por que quando Jesus estava pendurado no madeiro, você olha a palavra e há um momento, amados, que nós temos que entender, há um momento na vida que Deus vai frustrar as nossas vontades. Eu queria isso, não recebe. Eu queria aquilo, não recebe. Aí você se frustra, porque você queria. Só que os seus pensamentos não são como os pensamentos do Senhor. Porque há um momento que Deus vai te frustrar nas suas vontades, para que você entre em um nível de confiança do Pai. Amém ou não amém? Porque todo o silêncio de Deus é para alterar teus níveis de confiança nele. Então tem momentos que você se frustra, porque Deus está tentando te levar para um outro nível de confiança. Não fiz como você criou como expectativa. Por quê? Porque os meus pensamentos estão mais altos do que os seus, porque os meus caminhos são mais elevados que os seus. Eu sei de algo que você desconhece. É por isso que eu não estou careca, literalmente, dizer que Deus trabalha do futuro para o presente. Quando Deus está falando essa palavra para nós aqui, Ele está ouvindo alguém dizer assim já no coração: Rinene, eis-me aqui. E Deus já está preparando tudo, e está vendo você vindo em direção a Ele ali, em direção à promessa aqui. Mas hoje Ele está falando: eu estou vindo com esta palavra para dizer a todos aqueles que disserem: eis-me aqui, para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade do reino. Eu estou construindo um ambiente que você não sabe. Deus não respondeu para Jesus quando ele estava pendurado na cruz. Algumas pessoas aprenderam a lidar com a frustração, outras ainda não aprenderam a lidar com as frustrações. Porque a frustração é Deus tentando levar você para um ambiente de confiança do mais alto nível. Você está aí ou não? Existem ambientes que Deus vai nos levar, que nós vamos ter que confiar sem ver, confiar sem sentir, e confiar sem que haja uma resposta de imediato. Porque às vezes a gente vem na igreja e fala: não, Deus vai falar comigo hoje. Aí Deus: meu Deus, mas Deus não falou nada que eu queria, mas falou tudo que você precisa. Por quê? Porque os pensamentos dele estão em outro nível. Então todo o silêncio de Deus é para alterar os níveis de confiança do Pai. Então quando Deus não estiver te respondendo nada, pense assim: Deus está tentando me levar para um alto nível de confiança no Pai. Diga a alguém assim, quando você não vê, mas com fé, irmãos, com uma igreja de sacerdotes, com uma igreja profética, quando você não vê, quando você não sentir, quando não houver uma resposta de imediato, Deus está criando um ambiente para alterar os seus níveis
de confiança no Pai. Quem crê, diga amém. Quem está aí, diga: cadê a igreja em nome de Jesus? Tem alguém aí, pelo amor de Deus? Alguém pode glorificar ao Pai por isso? Aleluia! Quando Jesus estava pendurado no madeiro, qual foi a frase de Jesus na cruz? Você lembra? Foi: meu Pai, ou Deus meu, Deus meu? Foi Deus ou foi Pai? Deus ou Pai? Não, a gente vai ter que entrar num consenso aí. Os da direita tá mais forte, irmão. Vamos lá ver. Os da esquerda, foi Deus ou aqui do lado de cá, foi Deus ou foi o Pai? Foi Deus ou foi o Pai? Ou a esquerda está melhorando, hein? Foi Deus ou foi o Pai? Foi Deus ou foi o Pai? Oh, glória, melhorou. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Vai ter coisas que você vai esperar Ele fazer como Deus, e Ele não vai fazer como Deus. Por quê? Porque Ele quer que você perca a orfandade que você carrega, mesmo sendo servo, e Ele quer que você se torne um filho, para entender que maior do que uma bênção é um legado, é uma herança, é uma genética espiritual, é algo que vem juntamente com Ele, não como algo específico. Ali Jesus clama a Deus, mas Ele sabe que tem um Pai, porque ali eram os pecados de todos nós que estavam sobre Ele. Você está aí ou não? Jeremias 31:28 diz: assim, como eu velei para arrancar, despedaçar, derrubar, destruir, eu também velarei para edificar, plantar, assim declara o Senhor. E eu quero dizer para você, para a gente começar a encerrar, para pelo menos parecer que está encerrando, Deus espera que você amadureça. Deus espera que você Deus não pode colocar algo extraordinário na mão de crianças. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, reagia como menino, mas agora deixei as coisas próprias de menino. Por que Paulo chegou a um nível como chegou? Porque ele deixou as coisas de imaturo, de filhos tecnon, e abraçou um ambiente de maturidade. Deus fez coisas extraordinárias. Preste atenção, Deus quer elevar os seus níveis para o nível do extraordinário, para o extraordinário, mais alto e mais forte, para o nível de extraordinário. Então Deus está esperando você maturar. Então existem coisas que Deus não responde, não é porque você não precisa receber a resposta, mas é porque Deus está aguardando que você seja e se torne uma resposta. Levante a mão e diga: eu serei a resposta de uma profecia. Glória a Deus. O problema da gente é que a gente está esperando que Deus faça, que alguém faça, e Deus está falando assim: eu estou levantando alguém para que esse alguém seja uma resposta a um mundo que está em questionamentos em tempo integral, mas eu estou deixando claro que as verdadeiras revelações celestiais eu dou aos meus filhos maduros. Quem está aí? E eu caminho para encerramento daqui a pouco. Quando vai tornando uma expressão de maturidade, a primeira característica de um homem maduro, de uma mulher madura, é que ele aprende a esperar no Senhor. Por quê? Porque o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam. Confiança depende de você muitas vezes esperar. Deus não fez ontem, Deus não fez hoje, Deus não fez no ano passado, mas há um Deus que está construindo um ambiente que te espera.
Deus está mexendo com muitas pessoas aqui nessa noite. Israel foi de um lugar para outro por muitas vezes. Por quê? Porque Deus estava tentando extrair o melhor que estava dentro de Israel. E eu quero profetizar que tudo aquilo que aparentemente foi ruim na tua vida é Deus tentando extrair o melhor que Ele já plantou dentro de nós. Você está aí ou não? Quando Deus quer fazer algo novo em sua vida, Ele te desafia a ir além do Jordão. Amém? Ir além dos seus territórios conhecidos. Deus vai tirar algumas pessoas de territórios conhecidos. Deus já desafiou muitos aqui para um outro nível, mas o medo paralisou e estagnou você. Deus te deu um plano, Deus te deu um projeto, Deus te deu algo grande, mas o medo está te paralisando. Mas Deus está falando assim: eis que faço coisa nova. Coisa nova, aquilo que não existia vai começar a existir, coisa nova. Muitos de nós temos uma palavra e nos norteamos, e nós caminhamos até o lado de cá do Jordão. Preste atenção nisso. Mas quando você atravessa o Jordão, aquilo que Deus, a palavra que Deus te deu, para que você chegasse até o Jordão, depois que você atravessa o Jordão, Deus tem uma nova esfera, de uma nova realidade, de um novo tempo e de um novo nível. Então, aquilo que Deus falou até 2025, Deus está falando assim: eu transicionei o teu Jordão para uma nova realidade. Então Deus está falando assim, para muitos, algumas palavras, elas te nortearam até antes do Jordão, mas você passou o Jordão, que é 25 para 26, e agora eu estou te dando uma coisa nova para o novo tempo. Mas para isso, você vai ter que confiar. Confiar quanto? Absolutamente. Quando você atravessa o Jordão, todas as palavras que levaram você até Jordão caducaram. Eu vou fazer você entender isso. Existem palavras que elas vão ser uma verdade para te levar até um ponto de passagem. Quando você chega no ponto de passagem, e quando você é encorajado a atravessar o Jordão, haverá uma verdade presente para um novo tempo e para uma nova realidade. O que Deus está falando para alguém: eu estou estabelecendo uma nova realidade para a sua vida. Você já atravessou o Jordão, e aí você vai ter que deixar as coisas de menino do lado de lá do Jordão, porque eu te trouxe aqui para você ter uma experiência de um alto nível de confiança e fé. Você está aí ou não? A Bíblia trabalha com 3 aspectos: a verdade passada, a verdade presente e a verdade futura. Quem está aí? E então, se eu estou seguindo para o futuro, debaixo de uma palavra e de uma promessa, então a primeira coisa que você precisa dizer é não a você, e estabelecer algumas renúncias que paralisaram você do outro lado de lá do Jordão. Os medos, as frustrações, as decepções. E aí Deus está falando assim: eu já transicionei você para um novo tempo, para uma nova realidade, mas agora você precisa estar debaixo de uma palavra de hoje para a sua vida. Existem verdades que te trouxeram até aqui, mas elas não serão mais suficientes para te levar a partir daqui. Você está entendendo, sim ou não? Porque quando você é bebê, você calça sapatinho de bebê, mas quando você cresce, você calça sapatos de homens e mulheres. Quando você é bebê, você toma leitinho, como Anthony, mas quando você cresce, você alimenta de alimentos sólidos. Para nós chegarmos aonde Deus tem, nós vamos ter que nos alimentar mais ainda, nos nutrir mais ainda de toda a palavra que vem do altar do Senhor. Jesus tinha 12 anos, e ele vai para a Páscoa, para o Pessá, primeira Páscoa de Jesus, com 12 anos, é o transicionamento, porque o menino
ali, judeu com 12 anos, ele participa da primeira Páscoa, e aí ele vai para a primeira Páscoa. Só que quando chega lá, as distrações do ambiente, Maria, José, a caravana, eles voltam para Belém e esquecem o menino Jesus aonde? Lá em Jerusalém, Albert. Esqueceram o menino, perderam o menino, e o encontraram depois de 3 dias, procura, e quando eles encontram o menino, onde estava? No templo, falando com os doutores, discutindo com os doutores. Jesus, Maria, deixa ele sair daquela conversa que eu pego ele. Vou pegar, é a primeira vez que eu vou pegar Jesus, a primeira brecha dele. Jesus, nós estamos te procurando há tantos dias. E ele responde assim: a senhora não sabia que eu tinha que estar resolvendo as coisas do meu pai? Sabe o que Jesus estava falando ali? Mulher, eu transicionei. Você está falando agora, não é com o menino Jesus, você está falando é com Cristo. Eu transicionei. Eu entrei no nível de maturidade. Você está aí ou não? Ali não foi Jesus quem respondeu, ali foi o Cristo que habitava dentro de Jesus que falou com Maria. Então eu quero profetizar que aquilo que é a unção de Deus vai começar a falar pela tua boca. Não vai ser a sua natureza adâmica que você tinha um dia, eu creio que você não tem mais. Aleluia, eu creio, amém? Obrigado pelo amém tão empolgado de vocês. Amém? Você não vai dar uma resposta, você vai ser uma resposta. Jesus não veio só para dar uma resposta, ele veio para ser uma resposta. Ele veio para ser o que nós não podíamos ser. Ele veio para manifestar o que o homem não poderia, o que Jeremias não pôde, o que Isaías não pôde, o que Amós não pôde, o que Malaquias não pôde, o que Moisés não pôde, o que Davi não pôde, o que Elias não pôde, o que Eliseu não pôde. Ele veio dar uma resposta a Satanás. Eu estou transicionando eles de criatura e os transportando para o reino da luz do meu Pai. Eu estou tirando eles do cativeiro e levando eles para uma liberdade. Eu vou morrer por eles, porque a partir de hoje eu os transiciono para um ambiente de filhos. Agora eles não são mais escravos, eles são filhos. Despertou em Jesus o que ele nasceu para ser. Vai despertar em alguém aquilo que você nasceu para ser. Por muito tempo você ficou: qual que é o meu plano? Qual o propósito de Deus? Qual que é a minha chamada? Qual que é isso? Qual que é aquilo outro? Querido, em nome de Jesus, vai começar primeiro lá na sua casa. O seu primeiro ministério mais extraordinário vai ser seu casamento, vai ser teus filhos. Eles vão moldar você ao caráter de Cristo. Por meio de situações e tribulações, haverá um tribulus de Deus, uma ferramenta que vai abrir você por dentro e vai falar assim: agora vai manifestar aquele pelo qual eu coloquei dentro de você. Agora não vai ser mais sua vontade, agora não vai ser mais o seu jeito, agora eu estou fazendo um caminho novo, estou fazendo coisa nova. Quem quer viver coisa nova, diga glória a Deus. Ali desperta aquele que de fato Jesus nasceu para ser, o Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando o primo de Jesus, João Batista, vê ele vindo no Jordão, ele vê o primo. É como se o Gilmar fosse meu primo aí. Digamos que Jesus fosse Gilmar e eu fosse João Batista. E Jesus está até tocando, claro, rapaz, o negócio que está em alta performance, você viu, né? Aí lá vem Jesus. Só que o Jesus humano e o João humano sabe que eles são primos.
Quando ele olha nos olhos humanos, ele vê assim: é meu primo Jesus. Mas aí ele vê o quê? O Espírito Santo sobre ele. E João sabia o quê? Aquele que vir em forma corpórea de pomba, esse é o Cordeiro. Quando ele olha, ele fala assim: é primo, é meu primo. Só que de repente, lembra quando Maria estava grávida e Jesus e Isabel também, e o menino treme e ele fica cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel? De repente, aquele mesmo tremor espiritual aconteceu lá no Jordão. E aí aquele tremor espiritual, e ele pensou assim, inicialmente: João, só João, filho de Isabel, é meu primo Jesus. Aí ele estremeceu por dentro, e de repente a voz do Espírito sai de dentro de João Batista e diz assim: é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ali também, o ministério de João está sendo selado e confirmado, para um novo tempo que começa ali. E ali Jesus vai começar a manifestar os sinais, prodígios e maravilhas. E eu encerro aqui para dizer para você que Deus vai despertar em você algo extraordinário. Queridos, não se assusta se de repente você sentir uma vontade de pregar. Não se assuste se de repente você do nada: mas rapaz, nunca gostei de violão, mas rapaz, eu estou aprendendo umas notinhas aqui. Dum, 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 dum. Do nada, rapaz, mas que vontade de tocar uma bateria. Do nada você sente um ardor para ensinar a palavra. Do nada um ardor de missões, como Tony Sara. E eu quero dizer para você: não é do nada, é aquilo que Deus plantou em você, quando você ainda estava no ventre da tua mãe, despertando dentro de você. Porque o Senhor faz coisa nova, coisas extraordinárias vão acontecer, para que você seja, está muito alto o retorno, gente, para que você seja uma resposta àquilo que o Pai já colocou dentro de você. Por fora é Júnior, por fora é fulano, por fora é Beltrano, mas por dentro tem uma natureza divina, tem uma natureza sobrenatural. Rapaz, eu quando estava irado eu falava um monte, mas agora não, agora eu tenho domínio próprio e paciência, fruto do Espírito. Rapaz, eu comigo era assim, pai, pum. Não, agora não, se bater a face, oferece a outra. Rapaz, se fosse antigamente, eu já estava gritando. Fosse antigamente, meu marido chegava, eu já estava berrando com ele, eu estava gritando na orelha dele. Mas agora, Deus, mas que paz que está no meu coração. E eu profetizo domínio próprio no coração dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém? Lá em casa também, lá abaixo. Não, lá em casa está tranquilo. Não apanhe, né, irmão? Entre não. Brincadeira. Graças a Deus, nossos filhos nunca contemplaram nenhuma briga minha com a bispa, nunca. Em 20 anos de casamento, os meus filhos nunca viram um mau testemunho meu e da bispa em casa. Meu cunhado brincou com o meu filho, que estava em São Paulo, falou assim: lá na sua casa, seu pai, sua mãe deve de vez em quando deve dar umas brigadas também. Tio, se briga eu não sei, eu sei que nesses 15 anos que eu tenho, eu nunca vi não. Preste atenção, o seu exemplo vai arrastar mais que suas palavras. Se ponha de pé, por favor.